De um lado, Flávio Bolsonaro dispara contra o governo Lula, acusando de proteger terroristas, aumentar impostos sem parar e usar o FGTS do trabalhador para enriquecer bancos. Do outro, Randolph Rodrigues rebate com força, revelando o verdadeiro destino dos lucros bilionários da Petrobras no governo anterior, investidores estrangeiros. É embate direto entre dois Brasis, um que acusa, outro que expõe. Entre medidas populistas, FGTS a juros e privatizações escondidas, a verdade por trás das intenções políticas vem à tona com força. Quem está mesmo do lado do povo? Assista agora para entender por que o nome de Bolsonaro continua assustando o Planalto, como o passado e o presente se enfrentam no Congresso, e o que está em jogo na disputa por quem realmente defende o Brasil. Se inscreva no canal, ative o sininho e mergulhe nesse confronto explosivo que a grande mídia não quer mostrar. Direita, entre esquerda e o bom senso. Não dá para aceitar, admitir, entender como é que um governo como esse fica ao lado de terroristas nessa guerra do Hamas contra Israel. Como é que, nesse escândalo de roubo bilionário de aposentados, o governo Lula está mais preocupado em não investigar uma associação ou um sindicato com quem seu irmão tem vinculação direta, ao invés de correr atrás de quem roubou dinheiro dos aposentados, está preocupado em salvar a companheirada e arrumar o culpado para tudo, sem botar a culpa no presidente Bolsonaro, implementando medidas populistas e, ao invés de indicar de onde ele vai tirar para compensar essa despesa nova que ele está criando para tentar recuperar a sua credibilidade, a sua imagem perante a população, a solução é sempre criar novos impostos. E o Haddad volta agora de férias, já anunciando aumento de outro imposto, aumentar o imposto de importação de carros elétricos e híbridos para 35%. Que tara é essa desse governo? Um imposto é aumentado ou criado a cada 37 dias no Brasil. É esse governo que querem defender, que tem intelecto para tocar um país como o nosso? E aí, por fim, essa medida provisória que vamos apreciar aqui agora, em que o governo, olha que inteligente, sugere que use o dinheiro do FGTS, que é o dinheiro do trabalhador, para que os bancos ofereçam empréstimo ao trabalhador com o dinheiro dele mesmo, com juros a 4% ao mês. Por que não dá o dinheiro do trabalhador direto para o trabalhador? Ou por que não pega esse dinheiro do trabalhador e bota no banco para render 4% ao mês? Para que esse dinheiro se reverta para o trabalhador lá na frente. Então é o tempo inteiro esculhambando o contribuinte nesse país. Tudo isso para falar que eu tenho aqui que fazer defesa, obviamente, que não dá para comparar Jair Bolsonaro com Lula. Em especial na capacidade intelectual, na correção, na honestidade e na capacidade de liderança. Não à toa é perseguido como está sendo perseguido, porque se em pesquisas oficiais já dão Bolsonaro 7, 8 pontos na frente do Lula, imagina a realidade. Daí o medo. E porque tem que tentar tirar o Bolsonaro do tapetão, porque senão ele é o próximo presidente desse país. Senhor presidente, por falar em medidas, em sinais contraditórios, como foi falado anteriormente pelo meu caríssimo líder da oposição, eu queria trazer aqui, lembrar a todos, um projeto de lei apresentado em 9 de junho de 2022, projeto de lei número 1583 de 2022, apresentado então pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual é a ementa desse projeto de lei? Autoriza a União a ceder de forma integral o direito à sua parcela do excedente de óleo, proveniente de contratos de partilha de produção e de acordos de individualização da produção em áreas não contratadas. Então, por falar em sinais contraditórios, é importante lembrar esse contraditório sinal que foi apresentado pelo governo anterior no ano da eleição, no mês de junho, 6 meses antes da eleição ocorrer. Sabe qual é a diferença desse projeto apresentado em 2022 para o projeto apresentado agora? É que o artigo 10 do projeto 2022 dizia o seguinte, que o produto da receita da seção de que trata o artigo 1º deste projeto de lei não será aplicado o disposto no artigo 46 da Lei 12.356, ou seja, não terá vinculação de órgão ou despesa. Para que este projeto de utilização dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal foi apresentado em 2010? Para fazer a distribuição do maior recorde de lucros e dividendos da Petrobras. Mas para que essa distribuição? A distribuição de 2022 eram para os acionistas privados da Petrobras.
Veja a diferença do projeto de 2022 para o que estamos apresentando agora. Primeiro, como já foi dito pelo meu caríssimo líder do Podemos, senador Carlos Viana, trata-se da utilização de recursos do Fundo Social do Pré-Sal e da utilização dos recursos do excedente. Não é do núcleo dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal. E qual é a nossa diferença deste projeto para o projeto para o projeto apresentado em junho de 2022? É que nós queremos, de fato, a utilização dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a moradia dos brasileiros, para a habitação dos brasileiros. Eu não acredito que a oposição não queira nesse momento, que nós não possamos ampliar o programa Minha Casa Minha Vida. Utilizar esses recursos em educação e saúde. Utilizar esses recursos no desenvolvimento regional das nossas regiões, meu caríssimo senador Rogério Marinho e líder da oposição, Norte e Nordeste, como está em um dispositivo incluído pelo deputado Priante. Então a diferença é que nós, ao invés de utilizarmos os lucros da Petrobras para acionistas, aliás, parte desses lucros da Petrobras, em 2019, quase 40% desses lucros provieram da venda dos ativos da Petrobras. E esses ativos foram vendidos para quem? Para empresas privadas. Quem dá uma olhada hoje pelo Brasil e vê aquela placa da BR Distribuidora, pensa que ainda é brasileira, que ainda é do Petrobras. Não, é privada. Foi privatizada e entregue pelo governo anterior. Como quase metade dos ativos da Petrobras no primeiro ano foi entregue pelo governo anterior. E para quem foi esse dinheiro? Esse dinheiro foi para investidores que estão todos fora do Brasil. Veja, presidente, a diferença como é gritante. Nós queremos que o dinheiro do Fundo Social vá para a educação, vá para a saúde, vá para Minha Casa Minha Vida, para as pessoas terem o direito de morar. E não me venham, e vocês vêm agora dizer que é medida eleitoreira. Vocês estão querendo antecipar as eleições, sepultar o governo agora, no mês de julho de 2025. Ainda falta 1 ano e meio para as eleições. E ainda mais vocês falarem de medida eleitoreira. Vocês deixaram um país endividado de mais de 500 bilhões de reais para nós. Tentaram comprar a eleição. Criaram um Auxílio Brasil no mês de junho de 2022, 6 meses antes. Endividaram as pessoas que têm programas sociais, criando um crédito consignado naquele período. Procuraram aprovar uma PEC chamada inclusive na época de PEC Kamikaze. De tantas medidas de uso do aparato do Estado, e não ficaram só com medidas para tentar comprar a eleição, não. Lembrem, tentaram utilizar a Polícia Rodoviária Federal para que os brasileiros não votassem no segundo turno de 2022. Aí vocês vêm falar de medida eleitoreira. Pô, a cara nem treme. Isso não é medida eleitoreira, não. É programa desse governo. Porque esse governo foi feito para governar para todos. Mas entre todos, tem os mais pobres desse país, que precisam ter prioridade. Esse fundo social é para esses. É para os mais pobres. É para construir casa para o povo. É para investir em educação. É para investir em saúde. É para investir em ciência e tecnologia. É para investir no desenvolvimento da minha região amazônica e da região Nordeste. Não é para entregar dinheiro para distribuição de lucros e dividendos para ricos que estão fora do país, como o governo anterior. Gostou do vídeo? Então não sai sem ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou das revelações e dê sua opinião. Compartilhe com seus amigos e grupos. A informação precisa circular. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa batalha pela verdade. O seu apoio faz toda a diferença.